dando continuidade à nossa fala sobre o impacto das cotas na UniOeste, pesquisa feita pela professora Elza, professora também, pesquisadora, nossa diretora da Prograde, aqui Elza Corbari. Hoje nós estamos então aqui com os professores Vânia Silva e professor Paulo Azevedo, que foram orientadores da Elza Corbari a respeito do impacto das cotas na UniOeste, e eles vão falar um pouco da importância desse tipo de trabalho e como se deu essa pesquisa. E eu começo com a professora Vânia Silva, perguntando a ela, são dois cientistas sociais, qual a importância desse tipo de pesquisa para a sociedade, professora? Então, antes da política de cotas, o estudante de ensino médio, quando ia fazer a sua opção de curso superior, ele racionalmente tinha que calcular qual era a sua chance efetiva de entrar no curso que ele tinha vontade de fazer. Então, alguém que estudou a maior parte da sua formação, ou toda ela, na escola pública, dificilmente consideraria a possibilidade de cursar aqueles cursos que são socialmente mais valorizados. Medicina, direito, as engenharias, porque bastava olhar na proporção, na competitividade, né, alunos por vaga, e também se ele considerasse a sua experiência de vida, né, as pessoas que ele conhece, os seus pais, os seus vizinhos, ele ia saber que a chance de entrar num curso como esse era muito pequena. E efetivamente era muito pequena. São cursos que historicamente foram cursados por pessoas que já eram filhos de médicos, de engenheiros, de advogados, e que estudavam em escolas particulares. Então, iam para o vestibular com muita chance de passar e realmente cursar. E o aluno da escola pública, a aluna da escola pública, também tinham dúvidas se, caso conseguissem ser aprovados num vestibular como esse, conseguiriam cursar e se formar e trabalhar nesse tipo de profissão. Então, o que o trabalho da Elza mostra, os resultados do trabalho dela mostram, é que é possível, depois da política de cotas, para um aluno, para uma aluna da escola pública, passar no vestibular, entrar no curso, cursar com rendimento igual, em alguns casos até superior, a daqueles que vieram da escola particular, se formar e entrar numa profissão que provavelmente vai ser a primeira pessoa da família que vai ter esse tipo de profissão socialmente valorizada. Então, a importância para a sociedade é de mostrar para os estudantes hoje que a sua chance de escolher a profissão, ela está muito mais aberta, tem muito mais possibilidades. Mesmo que não seja filho nem neto de médico, de engenheiro, de advogado, é possível, no caso da UniOeste, que é o caso que a gente estudou, passar no vestibular, cursar com bom desempenho, se formar e conseguir trabalhar nesse tipo de profissão, se for esse o desejo. Professor Paulo, qual foi a sua participação no processo de avaliação da dissertação da Elza? Bom, eu fui convidado pela Elza e pela Vânia para fazer a coorientação. A minha área dentro das ciências sociais é análise de dados quantitativos, que é a minha área de especialização de trabalho, e eu fui chamado para discutir dados dentro do trabalho da Elza, porque existe uma série de hipóteses quando a gente trata com assuntos, por exemplo, e ainda mais com assuntos de relativo discussão social, de relativo à polêmica, como são temas como as questões de cotas. E aí, quando a gente trabalha com dados, a gente muda um pouco o nível e passa por uma parte de comprovação da hipótese, né? E no trabalho da Elza, a minha parte de participação foi dentro da análise de dados especificamente. E é muito importante trazer esse tipo de análise estatística para um trabalho que é social, é de ciência social, para provar que não se está falando de senso comum. Se faz coleta de dados, se avalia o que foi coletado, se coloca numa plataforma de pesquisa científica, numa equação, para se ter dados e os dados foram muito importantes, né, professor? O que a gente observa? Claro que não existe o fato de se trabalhar com dado quantitativo não significa que a gente chega numa mais verdade. A gente analisa o fenômeno por outro ângulo, né? Então, por exemplo, existe uma hipótese de senso comum.
o sistema de cotas ele vai contra um processo meritocrático, de quem se esforça acaba indo melhor, e aí por conta de instituir cotas, você dificulta, ou seja, você atrapalha esse sistema meritocrático. Bom, o que a gente nota de cara na análise dos dados que isso não se confirma. Isso é uma hipótese que acaba sendo uma falácia. Porque o que a gente viu na absoluta maioria de cursos, os cotistas têm um desempenho igual, melhor. O que a gente vê é um aluno que teve acesso, tem menos desistência, né? Claro que a gente nunca pode crer em milagre. Que a gente estava conversando um pouco antes da reportagem, a gente não pode colocar um atleta profissional e colocar uma pessoa ao lado dele que não tem esse preparo e ver que eles vão ter o mesmo desempenho, né? A questão toda é com suporte de política pública, as duas pessoas podem ter o mesmo desempenho. O que a gente não pode é estabelecer um filtro inicialmente dentro da universidade pública e selecionar as melhores vagas para quem teve um preparo melhor, que foi financiado de maneira... ou seja, não pode reservar uma política pública, no caso das universidades, para quem tem dinheiro para se preparar para ter acesso à política pública. Então, na verdade, a meritocracia, em muitos casos, nesse caso, é uma falácia. Né? O que a universidade pública está fazendo é ampliar as vagas de participação na universidade pública para setores sociais que antes não tinham acesso e que, como a Vânia falou um pouco antes, estavam condenados a repetir uma trajetória. Por exemplo, quando a gente analisa os alunos que estão nesse sistema que vem de escola pública, a gente observa que eles têm pais com baixa escolaridade, que eles são de famílias com baixa renda, que eles trabalharam durante o ensino médio. Então não adianta dizer, isso é meritocrático. Não é meritocrático. As pessoas, quando vão disputar o vestibular, disputam em posições diferentes. Se a gente coloca só esse aspecto simplista, dizer, eu faço uma prova vestibular e aí o melhor entra, na verdade não é o melhor que está entrando, é o que está lá na frente que está entrando. É o que teve um monte de privilégios, eu acho que essa pode ser a palavra. Né? Isso não é uma coisa que ele tem que carregar como culpa. Isso é uma situação social. Né? Mas o que a universidade está fazendo quando coloca uma política proativa com o sistema de cotas, ela está simplesmente, ela não está empurrando, ela está criando uma situação de disputa em posição um pouco mais igual. E, obviamente, o cotista vai ter que ir atrás, porque a vida dele dentro da universidade vai continuar sendo difícil. Ele vai precisar se esforçar mais, porque aquele background de conhecimento acumulado, ele vai ter que ir atrás para conseguir. E o que a gente está mostrando via dados, via desempenho acadêmico, que eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo a parte deles, né? Eles estão fazendo a parte deles. A partir dos resultados dessa pesquisa, como é que isso tudo pode contribuir para o debate político aqui dentro? Eu acho que para o debate político democrático, né? Como que o resultado da pesquisa da Elza, da pesquisa que a gente realizou junto com ela, como que ele contribui para o debate político democrático em torno das ações afirmativas. Quando a gente observa esse debate, tanto na mídia quanto na sociedade em geral, a contribuição que a gente dá com essa pesquisa é de oferecer conhecimento a respeito de como que essa política de fato funciona e quem de fato está sendo incluído. Então, porque daí você tira o debate daquele jogo de opiniões, em que aquele que já é privilegiado quer defender o seu privilégio e aquele que percebe que historicamente está em desvantagem quer defender uma ação afirmativa para conseguir ter acesso. Só que aí o debate ele muda de nível, porque aí a gente oferece um argumento que ele não é mais baseado em opinião, ele é baseado em conhecimento. Então, a partir de dados concretos de como essa política funcionou, você tem tanto para a população em geral, quanto para os movimentos da sociedade civil organizada, quanto para os gestores, para os políticos, você tem um argumento baseado numa pesquisa científica, conduzida metodologicamente com cuidado, que chegou ao resultado de como essa política funciona aqui. Então, tanto o político ou quem estiver na posição de definir
que tipo de ação afirmativa adotar ou como lidar com essa política, agora sabe que ela realmente funciona. E a sociedade, para defender também os seus direitos, sabe que quem está sendo incluído é quem realmente precisava estar sendo incluído. Então você sai de um debate entre opiniões e você passa para um debate em que o argumento ele tem um respaldo científico. A gente não está falando agora de subjetivamente eu acho que política de cotas não é interessante porque não sei o quê, ou então eu não quero a política de cotas porque vai acabar com o meu privilégio. A questão é, a política de cotas funciona, ela funciona para quem ela deve funcionar, ela inclui aquele aluno que estava excluído. Quando a gente olha no decorrer do tempo, então eu gosto de sempre pensar a partir da realidade. Você pega hoje uma menina, um menino que está cursando o ensino médio e que não tem nenhum médico na família, não tem nenhum engenheiro na família, não tem nenhum advogado na família, mas essa pessoa pode pensar em prestar o vestibular para um desses cursos porque sabe agora que efetivamente é possível passar, é possível cursar, vai ter que correr atrás mais do que os outros que não têm a biblioteca do pai e da mãe, que já cursou em casa. Mas a universidade oferece esse material, então vai conseguir chegar até lá. E você começa a ter pessoas nessas classes, a gente fala de classes subalternas, nesses setores que não têm privilégio, você começa a ter pessoas que estão nessas profissões. Então, assim, quando você vai discutir no bar, no churrasco da família ou politicamente nos espaços públicos, você pode dizer... se alguém chega e diz, a política de cotas não funciona, porque não sei o que, você vai falar, não, funciona sim. Tem pesquisa mostrando que ela funciona. E agora eu tenho meu primo, a minha prima, que fez medicina na UniOeste e está trabalhando, é o primeiro médico da família, a primeira médica da família. Que lindo, né? Sim. Professor Paulo, como o senhor avalia esse tipo de pesquisa em nível nacional? É importante? A investigação acadêmica, ela tem uma característica diferente do senso comum. Primeiro, ela é obcecada, ou seja, ela não existe sem fazer uma revisão do que se produziu antes. Então, toda pesquisa acadêmica começa com uma revisão de literatura. Ou seja, a gente passa revendo, não é tudo, mas a gente revisa o que cai no nosso alcance e se aparecer uma coisa diferente um pouco mais adiante, a gente vai atrás daquilo para dizer assim, eu vou daqui para frente. Ou seja, boa parte do que foi produzido, do estado da arte, vamos dizer assim, que a Lina falou, a gente precisa rever. A outra questão interessante do debate acadêmico é a questão de ser aberto a modificações. Ou seja, ele é aberto a novas críticas, em todo momento ele tá se revendo. Então, a importância disso é rever os mitos fáceis, como aqueles que a gente estava falando da meritocracia, né? Políticas proativas, elas são alvos fáceis do senso comum, no sentido de dizer, por exemplo, hoje atualmente a gente tem uma política que combate e que caracteriza o feminicídio. Existe um debate que diz assim, mas todo homicida já é punido. Por que precisa punir o feminicídio? Porque as pessoas não são iguais, sofrem violências de forma diferente, né? É um caso muito comum de mulheres sofrendo violência o tempo todo, por um longo período, dentro de casa. Então, isso é um tipo de crime que se configura de maneira diferente, certo? Então, nós não somos todos iguais. Então, quando se pensa em políticas proativas, política de cota por questão racial, cota por questão de, como é no caso da UniOeste, de origem de escola, a gente está partindo de uma investigação acadêmica que mostra, a gente não acha que, a gente sabe que, a gente analisa as estatísticas e observa que existe diferença significativa, não é acaso, é uma tendência social, existe uma tendência dos melhores cursos serem ocupados pelas pessoas que estão melhores economicamente. Isso não é acho, isso não é uma falácia, isso não é eu penso que, isso é uma verdade, certo? E quando se pensa numa política proativa, é simplesmente fazer um uso legítimo do dinheiro público e dizer assim, isso aqui é dinheiro público, a gente está financiando essa universidade, né? Existe uma deficiência que os processos de seleção, considerando todo mundo igual, é uma falácia, e a gente acaba reservando essa vaga para quem está melhor colocado socialmente. A política de cotas é alguma coisa que vem rever essa percepção simplista de que é todo mundo igual, vê onde está o problema e tenta dar um suporte para realmente tornar
as pessoas mais iguais e colocar elas em pé de um pouco mais de igualdade, porque a política de cota resolve alguma coisa, ela não resolve aquilo que eu falei antes, aquele conhecimento anterior, ele não resolve as condições de pesquisa, ele não resolve as condições de conforto para fazer um curso superior, mas ela basicamente coloca os dois num ponto de princípio para poder correr ali lado a lado e pelo menos dar chance para o aluno em melhores condições de correr, porque antes ele nem tem chance. Professora, como os resultados desse tipo de pesquisa mostram como as ciências sociais e humanas são fundamentais para melhorar a vida em sociedade? As ciências humanas em geral e as ciências sociais em particular, para quem não sabe, ciências sociais inclui antropologia, sociologia e ciência política. Por que é esse tipo de ciência tão importante e por que esse tipo de ciência vem sendo tão atacado atualmente? Porque com os nossos estudos, com as nossas reflexões, a gente substitui as opiniões, a gente substitui o senso comum, a gente substitui as fake news, a gente substitui as falácias, os achismos, os misticismos, por conhecimento a respeito da realidade. Por que o conhecimento a respeito da realidade ele é importante? Porque o ser humano pensa para decidir as suas opções todas, as suas opções de vida, as suas opções afetivas, as suas opções profissionais. Tudo que a gente faz, a gente pensa para fazer. As ciências humanas, elas conseguem mostrar para nós o que a gente tem feito historicamente, individualmente, em grupo e em sociedade. A sociologia, em especial, ela mostra quais são as consequências das opções que nós fazemos socialmente. E a ciência política, que é a minha área de especialidade, ela mostra como é que se toma decisões políticas, quem toma essas decisões, qual é o impacto dessas decisões para a vida das pessoas, para a sua vida, para o seu cotidiano. E por isso que esse tipo de ciência, em especial a filosofia, a sociologia, essas duas em especial, por isso que elas são tão atacadas quando você está diante de governantes que não são muito favoráveis a um modo de vida democrático, governos autoritários, governos ditatoriais, governos fascistas, governos totalitários em geral. Por quê? Porque quanto mais as pessoas conseguem pensar sobre a sua própria vida, sobre a vida em comunidade, sobre a vida em grupo, a partir de conhecimento e não a partir de opinião, mais elas conseguem fazer opções mais acertadas. Só que as opções mais acertadas, normalmente, elas são opções que beneficiam o maior número. E, normalmente, quando a gente tem um governo que começa a atacar as ciências humanas, começa a atacar a sociologia, é porque ele está defendendo o interesse de poucos, o interesse de pessoas que já são privilegiadas. E aí é interessante você impedir o maior número, você impedir a maioria das pessoas de perceberem, através do estudo, o que é que está acontecendo. Então, por isso, o ataque à história, o ataque à filosofia, o ataque à sociologia. E uma pesquisa como a da Elza, que trata de um tema que é muito polêmico, sim, que é, assim, combater o privilégio. Uhum. Então, assim, quem é que se sente afetado pela política de cotas? Aquele que tinha sua vaga garantida. Independente do seu desempenho, ele tinha mais chance do que aquele aluno que estava correndo atrás ali na escola pública. Então, uma pesquisa como esta mostra que não é uma opção ideológica, que é uma realidade que quando você permite que aquele que não tem o privilégio de trajetória, de formação e de renda consiga entrar na universidade num curso que depois vai permitir a ele ter um salário e uma colocação no mercado de trabalho que é completamente diferente daquela do seu pai, da sua mãe, dos seus tios, de toda a sua família, vai ser o primeiro médico, vai ser o primeiro advogado, isso ataca aquele que já tinha sua vaga na medicina garantida. Então, a importância das ciências humanas, em especial da sociologia, das ciências sociais, é permitir, através do conhecimento, fornecer dados para um debate que é um debate que cabe a todas as pessoas. Porque decidir o que nós queremos que seja feito com o dinheiro público é uma decisão num país que é democrático, é uma decisão que cabe a todos. E as ciências sociais vêm lembrar as pessoas
que as opções que cada um faz impactam no conjunto. Então, a importância dessa pesquisa para as ciências sociais é mostrar como é que nós, como cientistas sociais, a Elza como mestre agora em ciências sociais, e nós como pesquisadores de ciências sociais, como que a gente consegue oferecer para a sociedade um feedback, um retorno. Ou seja, essa opção que a universidade fez pela política de cotas, o resultado gerado por essa política foi realmente aqueles que nós queríamos que fossem incluídos foram incluídos. Uma vez incluídos, eles tiveram um ótimo desempenho e agora alguns deles já estão exercendo profissão aí, como o primeiro médico da família, que eu acho fantástico. Gente, professores, professora Vânia, professor Paulo, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu sei que a professora Vânia veio lá de Marechal Cândido Rondon, num dia frio de chuva, que Cascavel tem bastante. Agradeço. Estejam cientes que a TV Imago está de portas abertas para vocês. A qualquer momento que vocês queiram apresentar as suas pesquisas, quaisquer discussões que queiram trazer para a gente, a universidade está de portas abertas e a gente quer mais divulgar o que vocês fazem por aí mesmo. Muito obrigada. Mais que agradecemos. Obrigado. Obrigada.